anunciado no Corinthians, no Timão, Depay é do Timão. Que loucura, gente. Que momento estamos vivendo, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, uma das maiores contratações do século no futebol brasileiro, eu diria na história, né? Mas vamos ficar no século, vamos ficar nos últimos tempos. É incrível, é incrível. Aos 30 anos, auge físico e técnico, Memphis Depay, o holandês, vice-artilheiro histórico da seleção holandesa com 46 gols, ex-Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United, ele mesmo, Memphis Depay, o rapper, o centroavante ou o atacante holandês, está vindo jogar no Brasil e está vindo jogar no Corinthians. Que notícia maravilhosa, gente. Ah, como vai pagar? Tem dívida, fair play. Isso tudo, eu não estou sendo ufanista aqui e nem ignorando esse fato. Mas, gente, vamos lá. Para você ganhar no futebol, para você angariar receita no futebol, o que você precisa fazer? Você precisa investir no futebol. E os clubes muitas vezes fazem isso com capacidade de endividamento. Isso não é errado. Todos fazem isso. Você ganha crédito no mercado, você faz acordo com patrocinador aqui e ali, com prestações para serem pagas lá na frente. Por quê? Porque você só consegue ganhar no futebol quando você investe no futebol. É muito mais fácil você arrecadar um valor se o Corinthians ganhar uma Copa esse ano, ou se com a chegada de um jogador desse quilate ou com os demais reforços que chegaram, você a partir de agora começar a vender camisa, você ter ações de marketing, eventos, você capitalizar com isso, do que se você se mantiver, digamos, linear ou numa linearidade para baixo, regular para baixo, daqui a pouco caindo para uma segunda divisão em que a tua receita vai diminuir cada vez mais. Não faz sentido. Porque o futebol é a razão de ser do clube. Então, para você ter retorno no futebol, você tem que investir no futebol. E eu adoro essas contratações ousadas. Ah, mas o Corinthians está devendo, não sei o quê. Isso é outra história. O que nós estamos falando agora é de um clube que tem a razão de ser dentro de campo e que precisava melhorar a sua estrutura dentro de campo, até para se manter na Série A, continuar capitalizando receitas e, com isso, vender cotas de televisão, atrair mais patrocinador, autoestima do torcedor, que se associa mais quando isso acontece. Gente, uma bola de neve, é um efeito cascata. Então, esse é o exemplo. Quando você estiver ruim, quando você estiver mal das pernas no futebol, invista no futebol, porque aí você tem a capacidade de ter o retorno. Ah, e se o retorno não vier, Chico? E se não ganhar uma Copa? E se acabar rebaixado? Quando você faz esse tipo de contratação, o risco é menor. O risco é quase zero, porque você traz jogadores que vão te dar retorno. Então, gente, vamos virar essa página. Próxima pauta. Essa questão é para o Corinthians resolver. Se ali na frente der ruim, der chabu, não sei o quê, a gente vai trazer todas as informações aqui e vai, obviamente, cobrar e fiscalizar nesse sentido, porque, obviamente, né, você tem que cuidar da saúde financeira do clube. Nesse momento, o que precisava cuidar é da saúde do time, da saúde do torcedor. Sim, essa diretoria precisava cuidar do clube, e é o que eles estão fazendo, contratando e muito bem. Memphis Depay, anunciado, confirmado, Fabinho Soldado, hein? Ele tinha um plano e não sabíamos. Foi até a Holanda, juntamente da doutora Ana Carolina, para confirmar a realização dos exames que foram aprovados e tudo mais, e assinar o contrato, formalizar, ele posar com a camisa e tudo mais, e estão voltando para o Brasil. O anúncio foi feito de uma forma muito criativa. Eu até estou com um Instagram aqui para a gente poder reproduzir aí, que o nosso Vini, né? Nosso Vini lá, o assessor de imprensa do Corinthians, parceiraço, serviu como ator para essa esquete, digamos assim. Ele está posicionado de costas, colocando fone de ouvido, até porque estamos tratando de um rapper que vai jogar no Corinthians, o holandês Memphis Depay. Ele coloca as mãos no ouvido, que é a comemoração do Depay, e aí tem uma torta holandesa, com uma belíssima cara, diga-se de passagem, né? Uma torta holandesa daquelas bonitaças, assim, deu até vontade, água na boca. Manto alvinegro, sobremesa e uma boa música. Esse foi o combo colocado nesse vídeo. O Vini com uma camisa laranja,
do Corinthians, e aí todos os signos, como a gente aprende na faculdade de jornalismo, né? Toda a semiótica, todos os símbolos presentes na mesma imagem, entendendo que o Corinthians estava prestes a anunciar Memphis Depay como seu novo jogador. Aí a próxima postagem, bom, ali todo mundo já sabia, né? Nos comentários ali a galera já repercutindo a chegada do Depay. Na próxima postagem, tem um quadro, né, que a rede social do Corinthians tem, que é o Timão pelo Mundo, que é a galera postando camisas de futebol. Até certa vez o meu amigo Léo lá, corintiano roxo, lá de Nova York, teve uma foto publicada, né, ele está sempre lá com a camisa do Corinthians, em plena Nova York, na Big Apple. Pois bem, essa camisa ela foi postada sobre uma bicicleta que inclusive tem os dizeres não, né? Tá escrito ali 1910 na bicicleta, e um canal, né? Aqueles tantos canais de Amsterdã com uma imagem da Holanda, ou de Amsterdã na Holanda, né? Capital da Holanda, e aí fazendo referência a Memphis Depay. Só que aí quando você aproxima, quando você dá zoom no cadeado que está nessa bicicleta, porque Amsterdã também é uma cidade com muitas bicicletas, e dos cadeados românticos, né, que a galera vai lá e prende, né, as suas iniciais, né, nas bicicletas, nos gradis, nas pontes e tudo mais de Amsterdã, que é uma cidade que eu ainda não conheço, tenho muita curiosidade, mas sei que tem, em Paris também tem muito disso, mas a ideia aqui é dentro de Amsterdã, com o cadeado, e você dá o zoom, tá ali, SCCP e Memphis. Um casamento, um enlace criado a partir de agora com Brasil, Holanda, São Paulo, Amsterdã, Corinthians e Depay. Que espetáculo. O Timão pelo Mundo hoje está diferente. Foi a postagem na sequência. E aí veio o anúncio, né? Veio o anúncio naquele card formal, oficial, dizendo Memphis Depay é do Coringão. O atacante neerlandês, que beleza, hein? Chega ao Timão com um contrato válido até 2026. Faça-o imediatamente. Tem um leãozinho também, né? Porque ele tem um leão tatuado nas costas, o Memphis Depay. E aí, hashtag, prestem atenção nisso. A gente tá atento a tudo, né? Hashtag jogador esportes da sorte. Bem-vindo, Memphis, vai Corinthians. Jogador esportes da sorte. Mostrando, obviamente, que existe uma parceria, a parceria da patrocinadora Master, que vai bancar os seus 57 milhões de reais previstos no orçamento apenas para reforços. O Corinthians paga 20% disso. Num salário composto com luvas, comissões e direitos de imagem, salário e tudo mais, né, totalizando aqueles 3 milhões e meio de reais, cerca de 700 mil bancados pelo Corinthians, que é um salário menor do que o que custa o Pedro Raul, por exemplo. O restante pago pela patrocinadora. Isso a grosso modo, tá? Tô tirando aqui 20% do que o Corinthians pagaria, os 80% dentro de um salário do que o Depay vai receber. Mas pode ser dentro de um montante dos 2 anos de contrato, né? 70, 80 milhões de reais nesses 2 anos, com 57 da patrocinadora, ou quase 60 o restante do Corinthians, ou você pode fazer mensal, só para vocês entenderem o nível e o tamanho da operação. E aí, na sequência, teve até dancinha. E aí tem a confirmação, né, de novo, mais uma, da parceria, dizendo Timão, esportes da sorte. E ele fazendo aquela dancinha do nosso rapper, mostrando os patrocinadores do clube, da camisa, né? Ele mostra a camisa de frente, a camisa de costas, mas mostra muito o logo da patrocinadora Master, a Esportes da Sorte, e nas hashtags, mais uma vez, Let's Go Memphis, né? Eles colocam bem-vindo Memphis, jogador Esportes da Sorte, vai Corinthians, para comprovar a parceria do jogador com a casa de apostas patrocinadora Master do Corinthians. E aí depois ainda tem mais uma confirmação. Memphis mais Corinthians mais Esportes da Sorte e o símbolo da sua comemoração. E, de novo, a hashtag confirmando jogador Esportes da Sorte. E aí ele posando com o Fabinho Soldado, ainda em solo holandês, estão prevendo essa chegada ao Brasil, no máximo, na manhã de quarta-feira.
para que ele seja apresentado no intervalo do jogo contra o Juventude. Juventude pela Copa do Brasil, Corinthians perde o primeiro jogo por 2-1. O gol do Gustavo Henrique no finalzinho deu uma sobrevida ao Timão, que vencendo por 1-0 ou uma vitória simples, leva a decisão para os pênaltis, 2 gols de diferença, o Corinthians avança. Mas aí tem um probleminha, tem uma questão aí que deu uma desanimada um pouco no torcedor, mas calma que talvez a gente consiga, enfim, ter uma boa notícia nos próximos dias. Mas, por enquanto, o que é preciso dizer? O Corinthians não conseguiu inscrever ou regularizar o jogador no BID até a meia-noite desta segunda-feira. Seria o prazo máximo. Seria 19h, mas o site da CBF com o BID, eles estão passando uma instabilidade. E como tem documentações que podem chegar da Europa e atrasaram, e você faz um acordo ali, né? Até meia-noite era o dia em que o Memphis precisava estar no BID para que ele fosse inscrito na Copa do Brasil nas próximas fases. Mesmo o Corinthians avançando, ele precisava estar no BID até esta segunda, 9 de setembro, o que não aconteceu. Pode ter alguma divergência de um jogador que veio de fora, livre no mercado, daqui a pouco com uma sinalização, com um documento ou outro que falta para ser complementado na sequência, talvez o Corinthians consiga uma brecha. O que eu sei é que o Corinthians não vai desistir. Pode ser que não dê tempo mesmo, e aí mesmo o Corinthians avançando contra o Juventude, se for eliminado, beleza, não tem mais o que fazer, mas se avançar contra o Juventude, o Corinthians vai tentar colocá-lo na semifinal. Para isso ele tinha que estar inscrito no BID até essa segunda-feira. Ele não conseguiu, mas talvez por conta da peculiaridade de ser um jogador europeu, vir de fora e a documentação muitas vezes, né, ter chegado na FIFA, mas não na CBF e tal, enfim, dentro dessa nuance aí, né, de uma situação praticamente única, o Corinthians entende que daqui a pouco consegue inscrevê-lo depois. Provavelmente essa resposta vai chegar entre hoje e amanhã. Se não der, não deu, e aí o Depay não pode jogar a Copa do Brasil mesmo. Sul-Americana tem até sexta-feira, então isso aí é tranquilo. Ele, inclusive, deve fazer a sua estreia no jogo de ida contra o Fortaleza no dia 17 de setembro. E aí depois joga o jogo de volta também, 24 de setembro, a partida de volta e a grande decisão para ver se o Corinthians avança para a semifinal da Sul-Americana. Campeonato Brasileiro também era dia 9, porém, até o dia 20, ele pode entrar substituindo algum jogador previamente inscrito no Campeonato Brasileiro. São 8 trocas permitidas até o dia 20 de setembro. Então, o Depay no Campeonato Brasileiro vai ser inscrito sem maiores problemas. Na Sul-Americana, também. Na Copa do Brasil, em princípio, não mais. Já expirou o tempo, mas o Corinthians ainda vai tentar algum último recurso, na FIFA inclusive, para ver se consegue, por conta desse atraso de documentação da Federação Espanhola, para poder inscrevê-lo na Copa do Brasil, caso o Corinthians avance de fase, né? A gente ainda precisa saber o que vai acontecer nesse jogo contra o Juventude. No intervalo, ele deve ser apresentado à fiel torcida dentro da Neoquímica Arena, que vai vir abaixo para recepcionar o holandês. Que grande contratação. Mas para fechar esse vídeo, tem a boa notícia do André Carrijo, esse sim, regularizado no BID, liberado inclusive para jogar na quarta-feira contra o Juventude. Contra o Juventude ele não pode, porque mudou o regulamento do ano passado para cá. Os jogadores não podem ser inscritos entre um jogo e outro da mesma fase eliminatória. Ele tinha que ter sido inscrito antes da fase quartas de final. No meio da fase quartas de final não pode mais. Então o Carrijo sim, ele pode ser inscrito para a fase semifinal, o Corinthians avançando. Se não, vale o mesmo para as demais competições. Até sexta-feira na Sul-Americana e até o dia 20 de setembro ele pode ser incluso aí, substituindo um jogador na lista do Brasileirão. Como ele foi regularizado no BID até o dia 9, ele até pode ser inscrito de qualquer maneira no Campeonato Brasileiro, pode estrear inclusive no fim de semana. André Carrijo, o peruano, que já chegou, desembarcou na manhã dessa segunda-feira, conversou com os repórteres, estava muito empolgado, satisfeito de jogar no Corinthians, pelo desafio, e que eu tenho certeza que também trata-se de uma grande contratação. Um pouco ofuscada no dia pelo anúncio do Depay,
Mas olha, esse cara aí também agrega demais o setor ofensivo. A gente está falando de um meia-ponta, um cara com muita habilidade, joga atrás do centroavante, joga pelo lado direito, tem profundidade, tem velocidade, tem qualidade, força física, finalização, jogando pela direita, com o Tales pela esquerda e o Depay centralizado e o Garro atrás. Rapaz, mudou completamente o patamar do time do Corinthians. Depois eu vou fazer um vídeo aqui tentando escalar o melhor Corinthians, o melhor timão, de que maneira o Corinthians pode se portar com tantas opções agora que o técnico Ramon Dias vai recebendo. Inclusive, ele foi determinante na contratação do André Carrijo, que foi seu jogador lá no Al Hilal da Arábia Saudita. E para fechar, muita gente perguntando, mas muita gente perguntando, de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, ele já tem 38 anos, jogador histórico do Real Madrid, Sevilha, que PSG ele nem jogou tanto, mas enfim, estava no Sevilha agora na última temporada, está livre no mercado e foi oferecido ao Corinthians. O Sérgio Ramos, enfim, já jogou com muitos brasileiros ao longo da carreira e está percebendo, obviamente, né, a movimentação de mercado do Corinthians e se interessou. Achou interessante a ideia de jogar no futebol brasileiro aos 38 anos, jogar por aqui e tal, só que ele teria pedido um valor acima do que o Depay vai ganhar. E aí, gente, não dá, né? Porque é muito difícil que aconteça. Eu não vou determinar aqui que o Sérgio Ramos não vai ser contratado, mas é muito difícil, porque ele pediu algo na casa dos 4 a 5 milhões de reais por mês. O salário que o Depay vai receber, que é muito alto, eu concordo, a gente falou aqui, é 80% pago pela patrocinadora e 20% pelo Corinthians. Se der ruim com a patrocinadora, se rescindir o contrato, se bloquearem as contas, não sei o que, o Corinthians vai ter que assumir o pagamento. Sim, ou seja, já vai ser um ônus grande se isso acontecer. Mas ok, é pagável dentro de uma folha de pagamento de mais de 20 milhões, de um orçamento milionário que tem um clube de futebol. Agora, por exemplo, esse valor da Esportes da Sorte, de 60 milhões de reais, ele poderia ser pago para pagar dívidas? Não. Ele poderia ser pago, usado, né, para pagar outros jogadores, o André Carrijo, por exemplo? Não. Porque quando você faz o acordo com a patrocinadora, ela deixou muito claro que ela queria um jogador midiático. E esse é o Memphis Depay. É o cara que vai dar resposta e retorno em termos de marketing, atrelando a imagem do jogador à marca. Não dá para fazer isso com outro atleta. O Sérgio Ramos até tem uma capacidade midiática interessante, sim, mas você já está fazendo isso com o Depay. Então, tem que sair do bolso do Corinthians. É isso que eu quero dizer. Então, não adianta o Sérgio Ramos pedir 4, 5 milhões de reais, porque não vai ter aporte, a menos que o Corinthians consiga outro patrocinador para bancar o salário do Sérgio Ramos, o que eu não acredito que vai acontecer. É muito diferente você ter esse recurso para atacantes, para zagueiro, então vai ter que sair do bolso do Corinthians, não vale a pena, é muito difícil que aconteça. A informação é que ele foi oferecido, mas por enquanto está muito distante. O Sérgio Ramos, esqueçam. O que é realidade é Memphis Depay. Fala, fiel corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal do Corintiano. Memphis Depay é de 13 de fevereiro de 1994, é um jogador de futebol neerlandês que atua como atacante. Atualmente, defende o Corinthians. Depay Fala, fiel corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal do Corintiano. Memphis Depay é de 13 de fevereiro de 1994, é um jogador de futebol neerlandês que atua como atacante. Atualmente, defende o Corinthians. Depay começou sua trajetória profissional no PSV Eindhoven, onde, sob a orientação do técnico Philippe Cocu, tornou-se uma peça-chave da equipe, anotando 49 gols em 124 partidas em todas as competições. Na temporada 2014-2015, ele foi o artilheiro da Eredivisie, marcando 22 gols em 30 jogos, além de contribuir para que o PSV conquistasse o campeonato pela primeira vez desde 2008. Suas atuações lhe renderam o prêmio de jogador de futebol holandês do ano. Em 2015, ele também foi eleito o melhor jogador jovem do mundo pela France Football. Em junho de 2015, Memphis foi contratado pelo Manchester United por 25 milhões de euros. Após uma passagem abaixo das expectativas, transferiu-se para o Lyon em janeiro de 2017. Após 5 anos na França,
foi para o Barcelona em 2021, em uma transferência sem custos. Em 2023, seguiu para o Atlético de Madrid, onde jogou por uma temporada. Em 2024, chegou ao futebol brasileiro ao acertar com o Corinthians por 2 anos. Formado na Academia da Royal Dutch Football Association, KNVB, Depay representou a seleção nacional em todas as categorias, desde as fases iniciais de desenvolvimento, sob a supervisão de renomados técnicos e jogadores holandeses. Ele integrou a equipe sub-17 da Holanda que venceu o Campeonato Europeu de 2011. Estreou pela seleção principal em 2013 e, no ano seguinte, fez parte do elenco que conquistou o 3º lugar na Copa do Mundo FIFA de 2014, destacando-se no cenário internacional. Depay também participou da Euro 2020, da Copa do Mundo de 2022 e da Euro 2024. Vamos torcer para que jogue muito aqui.